Daniel, capítulo 1, do verso 17 ao verso 21, diz assim a Escritura: Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhe perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até ao 1º ano do rei Ciro. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós estamos aqui diante da sua palavra santíssima. Pedimos que fale conosco, que fale ao nosso coração, Senhor, que esse texto ele se abra para a nossa compreensão, conforme o Espírito Santo escreveu, e que ao mesmo tempo também o nosso coração se abra, Senhor, para receber, não só entender, mas receber com fé a sua palavra santa, com perdão dos nossos pecados. Em Cristo Jesus, Senhor, nós oramos. Seja conosco, seja glorificado o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Pode sentar. Irmãos, semana passada eu estive lendo com vocês o trecho em que Daniel ele decide no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. E ele faz isso por fidelidade ao Senhor, por lealdade ao Senhor. E nós vimos que ele conseguiu, propondo para o dispenseiro, aquele que lhes dava o alimento, ele conseguiu um teste de 10 dias e Deus o abençoou de forma que ele e os seus companheiros, durante aqueles 10 dias, se alimentando só de legumes, porque ele não queria se contaminar com as iguarias do rei. Ele ficou mais forte, como diz aqui no versículo 15, eu convido vocês a observarem comigo, e ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Então, Daniel teve fé, Daniel não quis, irmãos, participar daquelas iguarias, nós vimos ali por causa da lei cerimonial do Antigo Testamento, e Deus o abençoou de forma que ele e os seus amigos, os seus companheiros, eles ficaram melhores, mais saudáveis do que os outros jovens que participaram das iguarias do rei. Então, nós observamos aqui, irmãos, a bênção física que Deus deu a Daniel. Deus o abençoou fisicamente. Eu disse para vocês semana passada que aqui o Senhor Deus, ele estava, na verdade, abençoando Daniel neste momento, mas fisicamente, mas a bênção não seria somente física. E outra coisa que eu falei também semana passada para os irmãos foi que Daniel, naquele momento, ele teve que ser fiel na sua dieta. Mas chegaria um momento que Daniel teria que ser fiel até a cova dos leões. Um desafio muito maior. Diz para vocês que Sadraque, Mesaque e Abednego, companheiros de Daniel, foram fiéis nesse momento no alimento, na dieta. Mas eles teriam que ser fiéis até a fornalha ardente, para não se submeterem à idolatria no futuro. Diz para vocês também que esses jovens seriam grandemente usados por Deus ali no meio daqueles pagãos e entre os poderosos, como do povo de Deus. Então, tudo que está acontecendo aqui, na verdade, meus irmãos, é uma preparação para o que viria no futuro. É isso que Deus está fazendo aqui.
E esse futuro aqui já começa a se tornar presente nesse texto que nós lemos hoje à noite aqui, estamos estudando com a graça de Deus hoje à noite, do verso 17 ao 21, e nós observamos aqui, irmãos, que a bênção de Deus, como eu falei há pouquinho, não é apenas uma bênção física, mas também é uma bênção intelectual e espiritual. Daniel não somente e os seus companheiros, eles ficam mais fortes, mas Deus também dá a eles uma inteligência muito grande, abençoa-os espiritualmente, dando a Daniel uma capacidade de interpretar sonhos, profecias da parte de Deus. E Deus aqui, irmãos, leva aqueles jovens a serem, vamos dizer assim, aceitos ali para servir o rei, porque não somente eles são abençoados, mas eles se tornam os melhores. Aqueles 4 jovenzinhos ali se tornam melhores do que os outros que estavam sendo treinados naquele período de 3 anos. Lembra que o eunuco, o chefe dos eunucos estava treinando eles por ordem de Nabucodonosor por 3 anos na língua deles, da Babilônia, na literatura babilônica, e aqueles meninos eles se tornaram melhores que todos os outros treinados, e mais do que isso, eles se tornaram, como aqui diz o texto, 10 vezes, no versículo 20, por exemplo, 10 vezes mais doutos do que todos os magos, todos os astrólogos, homens mais velhos, experientes, babilônico mesmo, gente da terra, gente lá do povo, eles se tornaram mais capazes, mais inteligentes. Deus abençoou grandemente esses jovens, meus irmãos. Mas o texto vai mostrar também para nós que não somente o Senhor estava abençoando dessa forma, mas Deus tinha um plano muito para além disso. Nós sabemos que Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e outros jovens ali, eles foram tirados da sua terra, foram exilados, foram trazidos para a Babilônia. Eles estão numa situação difícil, mas o texto ele se encerra com o versículo 21. O texto ele diz assim: e Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Ou seja, o texto ele olha para o futuro e diz assim: olha, Daniel ficou lá até o rei Ciro. E o que aconteceu com o rei Ciro, irmão, no tempo do rei Ciro? Ciro foi aquele rei que trouxe Israel de volta para a sua terra, trouxe Judá de volta para a sua terra. Então o texto aqui ele é muito maravilhoso, porque ele mostra assim, olha, ele mostra o que aconteceu no passado recente, ele mostra o que Deus estava fazendo no presente, na vida desses meninos, e ele mostra o futuro glorioso que Deus estava preparando para o seu povo. E tudo aqui é o Senhor que está fazendo. O texto diz, Deus lhes deu o conhecimento. Tudo aqui nós já mostramos que o Senhor está controlando todas as coisas. O livro de Daniel, na nossa introdução mesmo, nós já mostramos aos irmãos que o livro de Daniel ele traz uma mensagem fortíssima, mostrando que Deus controla um Nabucodonosor, todos esses reis poderosos. Ele é soberano, ele é o Senhor. As profecias de Daniel vão mostrar isso. Mas nós temos visto aqui, meus irmãos, só para reafirmar mais isso. Veja o versículo 2. E o Senhor entregou nas suas mãos, nas mãos de Nabucodonosor, a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. Deus é que entregou o seu próprio povo para o exílio. No versículo 9 diz que, ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E aqui nós observamos mais uma vez, no versículo 17. E quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento. Então, Deus estava no controle absoluto aqui. Esses jovens, eles passaram pelo teste da dieta, eles foram abençoados fisicamente, espiritualmente, intelectualmente. Eles passaram a trabalhar ali, pertinho do rei, a servir o rei. Mas agora o texto diz, olha, Daniel ficou até a época de Ciro, e a época de Ciro foi a época da libertação do povo, do fim do exílio. Então, o texto está mostrando aqui, irmãos, que houve um progresso na vida desses jovens. Eles se resolveram, desde novinhos, não se contaminar, e Deus foi usando-os cada vez mais, e Deus tinha um propósito naquele presente na vida deles, mas Deus também tinha um propósito no futuro. E eu quero dizer para os irmãos que nós
na nossa geração, no nosso tempo, no nosso século XXI, aqui na cidade de Belém, na nossa cultura, na nossa própria circunstância, se nós somos cristãos, nós devemos olhar para essa situação aqui e dizer: o mesmo acontece conosco hoje, irmãos. Nós também estamos num processo de maturidade, de sermos amadurecidos, melhor dizendo. Nós também, meus irmãos, Deus está operando na nossa vida para que nós sejamos usados na nossa situação, na nossa geração, nos nossos talentos e dons e locais de trabalho, família, onde Ele nos colocar. E nós também estamos olhando para o futuro. Nós somos o povo da esperança, nós somos o povo que olhamos para um futuro em que o Senhor Jesus vai voltar. Nós cantamos isso aqui ainda há pouquinho. Nós estamos esperando o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse texto, ele traz lições para nós. Eu queria que vocês pensassem comigo hoje nesse sentido. Esses jovenzinhos são bem novinhos ainda, irmãos, mas são meninos que, eu disse para vocês, desde a introdução aos nossos estudos a esse livro, eles são firmes. Eles, no meio do exílio, distante do seu povo, distante do templo, no meio de uma nação pagã, eles são firmes na adoração, no serviço ao seu Deus. Eles são exemplo para nós. A Bíblia aqui está nos chamando, irmãos, a mesma firmeza nos nossos dias, no nosso momento, na nossa geração. Eu quero então entrar agora no texto aqui com vocês, mostrando melhor essas coisas, dando alguns detalhes, ainda que brevemente, irmãos, e nós vamos falar aqui primeiro, vou dividir aqui o nosso texto, nosso estudo de hoje, em 4 partes aqui, que nós vamos falar primeiro exatamente dessas bênçãos, desses dons que o Senhor dá a esses jovens, no verso 17 especialmente, a utilidade que eles passam a ter em segundo lugar, o serviço que eles passam a exercer, que está aí no verso 18 e 19, a superioridade que eles têm em relação a todos os outros, que está no verso 19 também, e os planos futuros que Deus tinha para eles e para o próprio povo de Deus, que está especialmente aqui no versículo 21. Então, eu peço para você aí acompanhar comigo as Escrituras, e nós vamos observar esses pontos aí. Leia comigo, por favor, meus irmãos. Versículo 17 diz assim: quanto a estes jovens, Deus lhes deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Então, como eu tenho dito para vocês, Deus, Ele concedeu aqui, no versículo 15, nós lemos que os semblantes deles estavam melhores, eles estavam mais gordos de carne, mais do que os outros jovens que comeram do vinho, beberam do vinho, comeram as iguarias do rei. Então Deus abençoou fisicamente. Mas agora esse versículo 17 diz que Deus não somente abençoou fisicamente, mas abençoou também espiritualmente e intelectualmente. Eles estavam amadurecendo espiritualmente. Daniel seria usado como profeta, mas aos 4, tanto a Daniel como aos outros 3, aos 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras. Ou seja, que letras são essas? Vocês lembram que o treinamento desses meninos, desses jovens, era o treinamento que está escrito aqui no versículo 4. Vamos ler aí, acompanhe comigo, que diz assim: jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Então eles fizeram por 3 anos, o texto nos informa que por 3 anos, aqui no versículo 5, por 3 anos, para que por fim pudesse estar diante do rei. Então, por 3 anos, esses meninos fizeram um curso. Eles já eram, vamos dizer assim, da elite do seu povo. Eles já tinham conhecimento, eles eram da família real, ou das famílias ali principais de Judá, e eles foram trazidos, e agora eles são treinados na língua dos caldeus e na literatura dos caldeus. E essa literatura, eu disse para vocês que ela tinha 2 campos de conhecimento. Primeiro, um conhecimento religioso, os vários deuses, as magias, as idolatrias todas,
mas também um conhecimento científico daquilo que o povo babilônico já tinha de conhecimento naquela época. Então, esses meninos, eles foram treinados nesses dois campos de conhecimento. E o que o texto diz, meus irmãos? Eu disse para vocês até naquela época que a parte religiosa era um risco para eles, era um risco de eles acabarem se deixando levar pelos deuses dos babilônicos. Mas eles não fizeram isso, eles ficaram firmes. Mas o que o texto diz agora no versículo 17? Que Deus os abençoou. De maneira que esse curso de 3 anos que eles fizeram nesta literatura e nesta língua foi muito proveitoso, de forma que Deus lhes deu conhecimento, inteligência em todas as letras, em toda essa literatura e sabedoria. Eles ficaram peritos, grandes conhecedores, profundos conhecedores de tudo aquilo, tanto da parte religiosa como da parte, digamos assim, científica, da parte dos conhecimentos práticos que o povo babilônico usava naquela época. Então eles ficaram profundamente, eles se tornaram profundos conhecedores daquilo, de todo aquele conhecimento, de toda aquela literatura, de todo aquele, meus irmãos, todo aquele tipo de conhecimento. Mas tem uma diferença aqui. Os 4 se tornaram profundos conhecedores, mas Daniel teve uma diferença. Veja que o texto diz no versículo 17, que quanto a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu entendimento em toda visão e sonhos. Ou seja, a Sadraque, Mesaque, Abednego e a Daniel, Deus deu profundo conhecimento em toda aquela literatura. Mas Daniel, Deus tinha um propósito para ele além desse. Deus estava capacitando esses jovens porque eles iriam servir o Senhor na Babilônia e nas diversas funções ali do governo. Mas para Daniel, Deus tinha ainda um outro propósito, que era o propósito profético. Deus deu a ele um conhecimento que era para além da mera intelectualidade, da mera capacidade intelectual, mas era já um dom mesmo, direto de Deus, um dom espiritual, de forma que ele teve capacidade de interpretar sonhos e visões. E vocês sabem, meus irmãos, que isso vai ser muito importante para Daniel. Vocês que já conhecem um pouco o livro, sabem como Deus vai usá-lo nesse sentido. Então, aqui nós percebemos, irmãos, que esses jovens, eles estão amadurecendo, eles resolveram não comer das iguarias do rei, eles, então, progrediram, amadureceram, Deus os abençoou, e é isso que é a santificação. A pessoa resolve ser fiel no que tem agora e ela vai sendo levada a coisas melhores e mais importantes, e Deus está fazendo isso com eles. Deus está capacitando intelectualmente e espiritualmente, porém Deus não faz com todos da mesma forma. Deus dá um destaque ali, ou concede um dom especial a Daniel. Por quê? Porque Deus tinha os seus propósitos. Deus é que deu, diz a Bíblia, Deus deu conhecimento, mas a Daniel deu entendimento, Deus, em toda visão e sonhos. Então, o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que Deus deu para os 4 uma coisa, mas deu para Daniel ainda, além disso, um outro dom. Por quê, irmãos? Porque Deus tinha um propósito. O texto deixa claro que o Senhor tinha um propósito em todas essas coisas, e por isso Ele está capacitando esses jovens. Por isso Ele está abençoando assim. Mas, irmãos, o que nós observamos agora, que realmente prova isso que eu acabei de dizer para vocês, é o que os outros versículos vão dizer. Os outros versículos em seguida a esse vão dizer. O versículo 18 diz que ao fim dos dias, ou seja, que dias esse? Os dias ao fim dos 3 anos que está no versículo 5. Então, ao fim desse curso de 3 anos, finalmente, o chefe dos eunucos levou todos aqueles jovens que passaram pelo curso a Nabucodonosor. Mas, irmãos, exatamente, era um grupo de jovens, mas exatamente esse grupo menor, que não comeu das iguarias do rei, que ficou mais forte fisicamente, que foi abençoado intelectualmente e espiritualmente mais do que os outros, exatamente esses jovens irmãos se destacaram.
E Nabucodonosor percebeu que eles estavam mais capazes que os outros. Então o versículo 19 diz: e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, portanto ficaram assistindo diante do rei. Ou seja, eles foram utilizados no serviço ao rei, no serviço ao palácio, dando assistência ao rei, porque foi constatado que eles tinham capacidade para isso, que eles tinham condições intelectuais para isso, eles eram brilhantes. E assim eles ficaram servindo ao rei. Mas quem deu a eles esta capacidade para que eles servissem? Deus. Era o propósito de Deus usá-los. E era o propósito de Deus usá-los no meio dos pagãos, no meio da Babilônia, servindo o opressor, servindo a Nabucodonosor, que tinha tirado-os do seu povo. E o Senhor os coloca no palácio. O Senhor os põe ali para que eles sirvam ao rei. O texto diz então, portanto ficaram assistindo diante do rei. Então o que o texto está mostrando, meus irmãos? É que Deus abençoou esses meninos e os abençoou para um propósito, para que eles fossem usados por Deus no seu trabalho intelectual, no seu trabalho administrativo ali no palácio, servindo ao rei, auxiliando o rei, no governo, na política, enfim. E eles começaram a servir ao rei e assistir diante do rei. Mas o texto, meus irmãos, vai mostrar mais, Eles não somente se mostraram capazes, mas eles se mostraram os mais capazes. O versículo 19 diz, acompanhe comigo, que o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como esses meninos. Entre aquele grupo de jovenzinhos que foram treinados aqueles 3 anos, os 4 se destacaram. Não tinham outros parecidos com eles. Isso ficou ali claro diante de Nabucodonosor, porque a palavra de Deus diz aqui que o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor e o rei falou com eles, o rei conversou com eles. O rei então pôde perceber nas palavras daqueles jovens, nas expressões deles, no conteúdo das suas conversas, que eles eram melhores que todos os outros que foram treinados, tiveram o mesmo treinamento, tiveram o mesmo curso, foram treinados na mesma literatura, aprenderam a mesma língua, mas eles são diferentes. Não foram achados nenhum como esses 4. E vai dizer mais, irmãos. E veja que eles não foram... eles se destacaram entre os meninos, entre os jovenzinhos que tinham a mesma idade que eles, que estavam recebendo o mesmo treinamento que eles, mas aqui o destaque vai ser maior, porque o versículo 20 diz, vamos ler também, que em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, ou seja, na medida que o rei ia perguntando para eles, sobre todo aquele conhecimento, e aí nós podemos dizer que dizia respeito ao conhecimento, a parte religiosa e a parte científica, prática. Em toda aquela matéria de sabedoria e de discernimento que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos, não meramente que os meninos, mas que os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. Ou seja, irmãos, aqueles jovenzinhos, eles não eram apenas superiores aos seus colegas, aos meninos da sua idade, mas eles eram superiores aos magos, aos astrólogos, aos homens do seu governo. Observe como diz aqui o versículo 20, na segunda parte, os achou 10 vezes mais doutos que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. É claro que aqui, nós não podemos dizer que isso aqui tem uma precisão, né? Que 10 vezes que isso seja um número preciso, mas isso é uma linguagem de exagero para dizer o quê? Para dizer que eles eram muito superiores, e muito superiores aos homens mais velhos
babilônicos que estavam por todo o reino de Nabucodonosor, já trabalhando, já sendo consultados, já servindo o rei em todas as partes, não se achou ninguém como eles. Dentre esses homens, na verdade, eles eram superiores a eles, claramente superiores a eles, grandemente superiores a eles em discernimento, em conhecimento. Eles eram mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. E aqui nós devemos entender o seguinte: esses magos e esses astrólogos eram homens que trabalhavam na área da religião babilônica, magia, astrologia, que inundava aquele reino. Coisas essas, inclusive, que vão ser proibidas no reino de Israel, na lei de Moisés, e que seriam punidas, inclusive, com morte. Porque isso aqui dizia respeito à idolatria, a falsos deuses, a feitiçarias, a enganos, a coisas que não pertenciam a Deus, mas pertenciam ao pecado, à idolatria, à falsa religião. Mas esses homens que operavam nessa parte também tinham, podemos dizer assim, irmãos, conhecimento nas outras áreas, nas áreas práticas, científicas. Mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego tinham conhecimento de toda aquela religiosidade, ainda que não foram contaminados por ela. Isso é muito interessante, né? Nós vivemos num mundo extremamente pagão, cheio de idolatrias hoje. Somos bombardeados o tempo todo. Mas esses jovens irmãos, eles não se contaminaram. Eles conheciam, mais até do que aqueles encantadores, mais até do que aqueles astrólogos, aqueles magos, todo aquele universo religioso. Mas eles não se contaminaram. Eles conheciam também toda a ciência, irmãos, mais do que eles. Agora nós devemos pensar o seguinte: por que Deus estava fazendo isso? Por que Deus estava dando esse conhecimento profundo a Daniel, a Sadraque, Mesaque e Abidnego? Será que era meramente para glorificar os jovens e para fazer com que eles fossem honrados ali na Babilônia? Não, meus irmãos, mas porque ali, o que está acontecendo ali? Observe, nós temos um povo pagão, cheio de magia, cheio de idolatria, cheio de magos, cheio de astrólogos, que estão escravizando, oprimindo o povo de Deus, o povo da aliança, o povo que tinha recebido a aliança e que eram descendentes de Abraão, de Isaque, de Jacó, que eram descendentes e tinham recebido a lei de Moisés, a aliança do Sinai. O povo de Deus, o povo da aliança. O que Deus estava mostrando aqui é o seguinte: olha, para esses pagãos, os deuses de vocês não podem lhes dar a sabedoria que eu posso dar. Os deuses de vocês não podem lhes dar capacidade intelectual e mesmo conhecimento cultural que eu somente posso dar. Deus está mostrando aqui, meus irmãos, que é Ele quem dá o conhecimento, que não são os deuses babilônicos, que não é aquela magia, todo aquele ritual falso e cheio de idolatrias. Aquilo, na verdade, é contrário à verdadeira intelectualidade. Deus está dizendo aqui que quem dá capacidade intelectual, quem dá dons aos homens, quem dá conhecimento aos homens é o Senhor e não os deuses. Deus está fazendo aqui como um contraste. Deus está dizendo assim: olhem para esses 4 meninos, 4 jovens, e eles se destacam entre os magos, eles se destacam entre homens mais velhos. Por quê? Porque os magos servem a deuses falsos, e eu estou mostrando que eu é que dou conhecimento a meninos, a jovenzinhos, mas que me amam, que são firmes em mim, que temem ao meu nome. Deus não está glorificando a Daniel,
Deus não está glorificando a Sadraque e aos outros meninos. Deus está glorificando o seu nome diante dos pagãos. Deus está dizendo assim: olha, sou eu que dou o conhecimento. E eu posso dar 10 vezes mais conhecimento a meninos do que a homens experientes. Deus está publicamente dizendo que Ele é o Senhor. E, finalmente, meus irmãos, Deus, Ele está operando essas coisas aqui, mas Ele tem um propósito. Ele tem um propósito maior do que o próprio presente desses jovens, a própria situação histórica que eles estão fazendo. Na medida que nós formos estudando o livro, com a graça de Deus, nós vamos perceber qual é melhor, não é? Qual é o propósito de Deus para esses jovens, especialmente para Daniel. Daniel foi um homem que viveu no meio dos pagãos, que serviu reis pagãos, que teve que lidar com isso por toda a sua vida. O texto vai dizer aqui no versículo 21 que Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. E na continuidade do livro nós vamos observar que isso exatamente aconteceu. Então, a vida de Daniel foi uma vida em que ele teve que experimentar uma tensão contínua entre o paganismo e a sua fé. A pressão contínua do paganismo sobre a sua fé judaica, sobre a revelação do Deus verdadeiro, que estava todo o tempo sendo bombardeada por aquela idolatria. Mas ele nunca cedeu, meus irmãos. E ele viveu uma vida tal no meio daquele paganismo para a glória de Deus continuamente. Mas essa vida contínua, essa vida presente, isso vai ser algo que vai aparecer por todas as escrituras. A Bíblia vai mostrar assim: bom, existe um desenvolvimento na fé, e nós observamos aqui em Daniel, nós observamos o quê? Que no passado Daniel era um menino, teve que ser fiel na dieta, foi firme no Senhor, resolveu de todo o seu coração servir a Deus e foi fiel na dieta. Então ele avançou, ele amadureceu, ele foi abençoado fisicamente, intelectualmente, espiritualmente. E agora Deus vai começar a usá-lo mais e mais, porque ele vai progredindo na maturidade espiritual e vai sendo cada vez mais útil. Então, no meio daquele paganismo todo, longe do seu povo, ele vai ser útil entre os babilônicos. Então, teve um passado, está tendo agora o presente, mas a história não acaba aí, porque terá um futuro. Daniel vai servir até Ciro. E por que o texto está destacando Ciro? Porque com Ciro vai acontecer uma coisa maravilhosa, irmãos. E eu queria convidar vocês a lerem agora comigo Esdras, capítulo 1. Vamos ler o livro de Esdras, capítulo 1. Depois a gente volta aí para Daniel, tá? Vamos ler aqui o livro de Esdras, capítulo 1. Esse capítulo 1 de Esdras, ele é muito importante para nós entendermos esse versículo 21 do capítulo 1 de Daniel. Diz assim a palavra do Senhor. Esdras, capítulo 1. Diz assim a Sagrada Escritura: no 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está com Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém.
E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens, com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantarão os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem e edificarem a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com gado e com coisas preciosas, além de tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles, dos utensílios: 30 travessas de ouro, 1000 travessas de prata, 29 facas, 30 bacias de ouro, mais outras 410 bacias de prata e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Irmãos, lá em Daniel, no primeiro versículo de Daniel, não fecha aí Esdras, mas diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, entregou o rei de Judá, mas não entregou só o rei, entregou o quê, irmãos? Os utensílios da casa do Senhor, da casa de Deus, e ele levou esses utensílios para a casa de Sená, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Nabucodonosor fez isso, e junto com este evento é que veio os exilados, entre eles Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E o final do capítulo diz: e Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro, ou seja, Daniel foi uma testemunha disso que está em Esdras. E o que está em Esdras é a informação de que Deus, o mesmo Deus que entregou o rei de Judá, lá atrás, quando Daniel ainda era um menino, que entregou os utensílios, agora esse Deus, para que se cumprisse a palavra que ele tinha dado a um outro profeta, Jeremias, que está muito relacionado ao livro de Daniel, profeta Jeremias. Nos estudos nós vamos mostrar isso melhor para vocês. E Jeremias, ele tinha profetizado que Deus iria fazer isso, mas Deus iria trazer de volta o seu povo. E isso Daniel viu. Daniel ficou trabalhando para diversos reis. A Babilônia caiu e veio o rei Ciro, e o rei Ciro então restituiu o povo, restituiu os utensílios. O templo que tinha sido destruído, ele ordenou que fosse edificado. E aqui nós temos, meus irmãos, que é Deus que está fazendo isso. Ou seja, o versículo 21 é um versículo de esperança. De esperança para Daniel, de esperança para os seus companheiros. É como que dizendo assim: sejam fiéis no exílio, porque o exílio não será eterno. Porque eu vou trazer o meu povo de volta. E Daniel verá isso. Irmãos, esse texto ele é muito significativo porque ele mostra que a fé em Deus é cheia de esperança. Que nós não estamos isentos de sofrer, que isentos de passarmos por exílios, por dores. Mas vocês lembram de José, que foi levado para longe dos seus irmãos e da sua família, para o Egito, terra distante, mas que ali o Senhor estava com ele. No exílio, o Senhor sempre está com o seu povo. Nós temos lido, né? Que Deus, versículo 9 de Daniel, capítulo 1, fez com que Daniel achasse graça diante do chefe dos eunucos. Deus estava com Daniel, com Sadraque, com Mesaque, com Abidnego, no exílio. Mas Deus iria trazê-los de volta para Jerusalém. Talvez não eles propriamente, mas o povo dele que estava exilado. Esse texto mostra, irmãos, que a fé no Senhor
não nos isenta de dores, mas o Senhor está conosco nas dores. E Ele diz que no futuro, nosso futuro será glorioso, todos aqueles que creem. Nós temos a mesma esperança hoje, nós estamos esperando a volta de Jesus. Nós somos como um povo exilado nesse mundo, que estamos esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu queria, meus irmãos, encerrar a nossa mensagem de hoje, fazendo aqui, dando a vocês alguns conselhos baseados no que o texto está nos ensinando aqui. Eu queria que você guardasse esses conselhos na sua vida. O primeiro conselho que eu quero lhe dar, meu irmão, é que nós temos que aprender com Daniel a lealdade ao Senhor. Nós temos aprendido desde a semana passada o que o versículo 8 nos ensina. Vamos ler o versículo 8, que diz assim: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, por causa da lei cerimonial, possivelmente, ou talvez por causa de que compartilhar daquele alimento significaria para Daniel lealdade ao rei pagão. Ele disse: eu propus no meu coração, porque a minha religião é uma religião do coração. A verdadeira religião não é uma religião meramente de rituais, mas é uma religião do coração. Então, o conselho que eu quero lhes dar é esse: proponha no seu coração não se contaminar neste mundo pagão, a servir ao Senhor, não deixar que nada tome o lugar de Deus na sua vida, mas que você em tudo diga: eu vou servir ao Senhor, desde a dieta, desde a minha casa, no meu trabalho, onde eu estiver, eu quero ser leal ao Senhor. Resolva no seu coração, meu irmão. Se você é um crente, você ama a Deus. Então resolva no seu coração ser leal como Daniel. Porque, meus irmãos, se nós somos leais no presente, esta é a questão da santificação. O que é a santificação? A santificação, como eu falei para vocês semana passada, ela é uma escalada, ela é como subir uma escada, um degrau de cada vez. Primeiro a dieta, depois o palácio. Primeiro sermos fiéis na dieta, depois sermos úteis no palácio. Primeiro ser resistente na dieta, depois resistir até a cova dos leões, se for preciso, por amor ao Senhor. Isso é santificação. Nós vamos nos tornando cada vez mais amantes de Deus, conhecedores de Deus, leais a Deus. Resolva no seu coração não ser um cristão apenas de vir nos domingos para a igreja e de viver uma vida de qualquer jeito, mas resolva no seu coração ser leal, ser fiel ao Senhor, a obedecer os seus mandamentos, a viver para Ele, a conhecê-lo, a amá-lo cada vez mais no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é nisso que está o nosso crescimento, irmãos. Se nós formos leais no presente, nós vamos crescendo para que Deus nos use cada vez mais no futuro. A Bíblia ensina isso o tempo todo. A santificação é esse progresso. E quanto mais santo eu sou, mais útil eu serei nas mãos de Deus. E aí vem o meu segundo conselho. Procuremos ser úteis, e nós vamos ser úteis na medida que nós fomos santificados dentro dessa resolução, né? Procuremos ser úteis, meus irmãos, de acordo com os nossos talentos. Nós não somos iguais. Olha, Deus abençoou a Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego com a mesma bênção intelectual, mas não abençoou todos do mesmo jeito. A Daniel ele deu uma outra bênção. Por quê? Porque Deus tinha um propósito para os três, mas tinha um propósito além desse para Daniel. Deus não nos fez iguais. Deus não nos abençoa da mesma forma, não nos dá os mesmos dons, não concede-nos a providência da mesma forma. Nós, por exemplo, nascemos nesse país, nascemos nessa época, tivemos uma determinada família, tivemos uma oportunidade de educação ou não tivemos, passamos esse ou aquele problema. Deus é que organizou tudo, Deus tem os seus propósitos e Ele nos deu dons diversos, a diversidade de dons, a diversidade de talentos. Eu olho aqui para vocês, cada um tem uma face, cada um tem um jeito, cada um, aqueles que eu conheço já bem, sei que cada um tem um talento para uma coisa diferente do outro.
Por quê? Porque é Deus que nos faz assim. Então, apresente ao Senhor a sua capacidade, o seu dom, o seu talento que Ele tem lhe dado, porque é Ele que lhe deu. Você tem um chamado. Às vezes as igrejas pensam que chamado é só o pastor, porque o pastor é que prega, mas isso é um engano. Todos somos chamados, todos temos um chamado, todos temos uma vocação, todos fomos chamados para atuar na nossa família, no nosso trabalho, com os nossos talentos. Então, seja útil no seu chamado. Se você for posto no palácio, ou num lugar mais escondido, ou num lugar humilde, não importa, ali onde você estiver, o propósito do Senhor, meus irmãos, é nos usar para a sua glória, sendo úteis ali no que o Senhor, de acordo com os talentos que o Senhor nos deu. Então, Deus te deu talentos. Seja útil no seu talento. Faça isso para a glória de Deus, honrando a Deus, não apenas por dinheiro, não apenas muito menos por orgulho, por querer aparecer meramente, mas para a glória de Deus, para servir ao próximo, por amor ao próximo, e mostrando para as pessoas o Evangelho de Cristo. E olha, é isso que é mais importante aqui. O terceiro conselho que eu quero lhe dar, meu irmão, é que todos os talentos que o Senhor nos dá e toda a utilidade que Ele nos dá é para a sua glória. Lembra que eu falei para vocês durante a mensagem? Por que Deus estava dando mais inteligência a esses jovens que aos outros? Por que Deus deu 10 vezes, segundo a avaliação de Nabucodonosor, mais inteligência, capacidade, discernimento do que a homens mais velhos, grandes conhecedores também, mas que eram idólatras, porque Deus estava glorificando o seu nome. E nós temos que pensar assim, lembra que Paulo diz lá na carta aos Coríntios, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para o quê? Para a glória de Deus. Então, se Deus tem me posto num lugar, me dando um talento, me dando uma capacidade, de acordo com a sua providência, ali eu devo tributar toda a honra, toda a glória para Deus. Aquilo não é um mero serviço, aquilo não é uma coisa insignificante. Se é varrer uma casa, é varrer uma casa para a glória de Deus. Se é fazer uma coisa que talvez as pessoas não considerem importante, não importa, é Deus que me deu para eu fazer. Lembra de José? José era fiel na casa de Potifar, era fiel na prisão. Não importa onde ele estivesse, ele sabia que Deus devia ser glorificado na sua vida. E Daniel é a mesma coisa. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são fiéis no exílio. Eles depois foram para o palácio, mas mesmo no palácio eles estão no exílio. Eles tomam tudo para a glória de Deus. Como é importante, irmãos, nós aprendemos com o zelo desses meninos, a não sermos relaxados, a não pegarmos as coisas com preguiça, com desânimo, e talvez pensando apenas na questão financeira, ou pensando apenas, porque eu quero aparecer. Faça tudo para a glória de Deus, desde as coisas mínimas às coisas mais importantes, que tudo seja feito para a honra e para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso chamado, meus irmãos. Em quinto lugar, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que o nosso futuro é um futuro glorioso. É isso que a Bíblia está nos ensinando aqui. Nós somos um povo exilado. Nós somos o povo, irmãos, que estamos fora da nossa nação. Você lembra que o Senhor Jesus Cristo diz em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, voltarei para que vocês estejam comigo para sempre. Todo aquele último discurso, irmãos, era um discurso de consolação, era um discurso aos apóstolos. Nós estudamos aqui vários meses aquele discurso, e nós vimos como o Senhor Jesus Cristo, ele estava consolando os seus discípulos, falando a verdade para eles, dizendo que eles iam sofrer, que eles iam morrer, que eles iriam ser mortos, perseguidos, mas dizendo assim, olhem para o futuro. Irmãos, a nossa fé, ela é para o futuro. O nosso fim não é o túmulo, graças a Deus. O nosso fim não é o pó. A esperança dos pagãos, a esperança dos magos é vã. Mas a esperança daquele que tem fé em Deus não será decepcionada.
não será vã, porque, irmãos, Jesus voltará e nos levará para a nossa morada eterna. O Senhor em breve voltará para estabelecer o novo céu e a nova terra. Essa é a mensagem das Sagradas Escrituras. Jesus vai voltar. Então nós devemos trabalhar hoje nessa perspectiva futura. O cristão trabalha aqui no presente, mas sendo iluminado pelo futuro. O futuro ilumina o presente. O futuro anima-o para que ele faça, mesmo nas tarefas mais simples, tudo para a glória de Deus, porque ele sabe que ele é um peregrino e que ele está indo viver para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Então, pense nisso. Um dia Daniel viu Ciro libertar o seu povo tão amado. Um dia nós veremos esta libertação, irmãos. E um sexto conselho, eu já, de certa forma, já falei aqui, mas eu quero enfatizar mais uma vez hoje à noite, irmãos. Tudo é para a glória de Deus. Deus está agindo aqui. Versículo 1, versículo 2. O Senhor entregou nas suas mãos a Joiaquim, rei de Judá, e os seus utensílios. Versículo 19. Deus fez que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Versículo 17. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel Deus deu o entendimento em toda visão e sonhos. O Senhor reina. Nós devemos saber que tudo o que está acontecendo, seja bom, seja mal, seja o exílio com Nabucodonosor, ou seja a libertação com Ciro, tudo é Deus que está fazendo para a glória do seu nome, e Ele tem um propósito em todas as coisas. Então nunca esqueçamos, tudo é para a sua glória, e não para o nosso louvor ou de um ídolo, mas para a glória de Deus. E um último conselho que eu quero lhes dar nessa noite, irmãos, é uma pergunta a todos vocês hoje à noite. A quem você serve? A quem você serve? Para quem você está vivendo? Quero que vocês se identifiquem nesta noite com estes personagens que nós temos aqui. Nós temos Daniel, Ananias, Misael e Azarias. São os nomes deles, né? Nós temos Nabucodonosor. Nós temos os astrólogos e os magos. Nós temos, irmãos, estes homens que aparecem aqui. Com quem você se identifica? Quero lhes perguntar se você já creu no Senhor Jesus. Já confiou nele como seu Senhor, como seu Salvador. Essa é a questão mais importante, irmãos. Olha, tudo isso que eu falei aqui, toda essa esperança, toda essa mensagem gloriosa no exílio, não é para os magos, não é para os astrólogos daqui do texto, não é para Nabucodonosor, não é nem mesmo para Ciro, é para Daniel, Ananias, Misael e Azarias, porque eles confiavam em Deus, porque eles amavam ao Senhor. João capítulo 14, aquele não se turbe o coração, não é para todos indiscriminadamente, mas é para os apóstolos e para os que creem na mensagem dos apóstolos. Então, nessa noite eu quero dizer para você, não seja como Nabucodonosor, não seja como esses magos e astrólogos, não seja nem mesmo como Ciro, homens do mundo, homens em que toda a esperança deles estava neste mundo. Creia em Jesus como seu Salvador. Ele morreu numa cruz por pecadores como nós, meus irmãos. Nós não podemos nos salvar. Um dia ele vai voltar. E um dia ele vai estabelecer o grande trono branco, onde ele é o juiz. Onde ele vai chamar todos os homens para prestarem contas por suas ações, mesmo as mais ocultas. E só tem uma salvação. Somos grandes pecadores, Deus é santíssimo, mas nós temos um grande Redentor que morreu na cruz, que pagou por pecadores, morreu por eles,
derramou o seu sangue, carregou sobre si os seus pecados e a ira que era para eles. E a nossa esperança é Cristo. Eu quero lhes chamar todos hoje à noite aqui para pensarem que este mundo vai passar, que os Nabucodonosores, onde está Nabucodonosor? Já passou há séculos. Onde está a Babilônia? Não existe mais, há muitos séculos. Mas Jesus continua sendo o rei. O livro de Daniel mostra isso. Deus reina. Que você possa confiar no Senhor Jesus como seu Salvador. Que você não saia daqui hoje à noite. Eu ouvi mais uma pregação. Mas que você pense na sua alma, na sua eternidade, na sua vida presente. Qual a sua esperança? Para onde você irá? O que virá depois da sua partida deste mundo? O que você espera? Eu estou lhes convidando hoje à noite, lhes chamando com todo amor, o amor do Evangelho, o amor que vem da graça do nosso Deus, o amor que vem de Cristo e que diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Confie em Jesus como seu Salvador. Ele salva pecadores, ele purifica pecadores. Não viva para esse mundo. João diz: o mundo passa com tudo o que as pessoas desejam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir que o Senhor abençoe na nossa vida, no nosso coração, a mensagem que nós temos ouvido hoje à noite. Senhor, graças damos por sua misericórdia, porque pudemos estudar, Senhor, esses versículos tão maravilhosos, tão preciosos. Que o Espírito Santo, tudo que for falado aqui, que seja realmente a sua palavra, possa ser aplicada à nossa alma profundamente, Senhor, e nos edifique na verdade. Que nós, como teus servos, Senhor, venhamos seguir esse exemplo desses meninos, especialmente de Daniel, em resolvermos não nos contaminar, mas viver nesse mundo pagão, para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor. Nos abençoe nesse propósito, Senhor, nós te pedimos, e conceda-nos hoje à noite que ninguém aqui deixe de confiar em Jesus e de viver para Ele neste mundo, crescendo, amadurecendo, esperando o reino eterno, esperando a volta de Cristo, esperando o resgate do seu povo. Senhor, seja glorificado o seu nome na nossa vida. Abençoa-nos, Senhor, que nós vivamos para a sua glória e possamos brilhar no meio deste mundo. Em o nome santo de Jesus, nós pedimos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor, hoje e para todos sempre. Amém.